Caros amigos, sejam bem-vindos a mais este episódio do Alex Crypto. Não sei se vocês têm reparado, mas a tendência dos últimos dias é que quando eu pelo menos acordo de manhã o mercado está a subir e depois lá para a hora do almoço isto começa a corrigir novamente. Não sei se repararam nisso. E isso está a acontecer exatamente devido às movimentações do governo alemão que estão a despejar mais uma vez. Esta feita 5.100 bitcoins que foram enviadas para as plataformas para serem vendidas. Eles ainda têm cerca de 18.860 bitcoins. Portanto, até este outflow de bitcoin terminar, provavelmente vamos andar aqui neste ram-ram que, por um lado, não deixa de ser bom para quem quiser acumular mais, quem acredita que estamos perante um fundo, mas também é aquilo que precisamos de limpar estas pessoas que de facto não querem utilizar Bitcoin, não encaram Bitcoin como uma reserva de valor e passar para aqueles que efetivamente compreendem o que é Bitcoin numa perspectiva de médio-longo prazo. Também ao nível das notícias, o Fed está mais otimista, mas o corte de juros para já não está no horizonte. É uma perspectiva prudente. Provavelmente, se calhar, nós vamos ter uns resultados otimistas amanhã relativamente à inflação, porque para estar aqui a surgir esta notícia provavelmente já pode ser na antecâmara disso mesmo, mas o discurso ainda é um discurso prudente, que é para também não criar nenhuma euforia, quer nos mercados, quer também nas pessoas e tudo mais, até que as pessoas se efetivamente têm capacidade financeira para entrar em grandes euforias, o que pelos vistos não está a acontecer assim nos Estados Unidos. Mas os mercados estão a perspectivar uma estabilização ao nível do nível das taxas de juros americanas, e lá para setembro, onde estávamos nos 75%, agora estamos nos 71%, ou seja, não houve uma redução significativa da probabilidade da descida das taxas de juros para setembro. Bem, outro aspecto que agora vamos falar é sobre gráficos, como eu vos tinha prometido no dia de ontem. Eu acho que a forma mais simples de resumir aquilo que está a acontecer com Bitcoin, nós tivemos um movimento muito expressivo, reparem, até saímos da Bollinger Bands aqui na diária, não sei se na semanal aconteceu a mesma coisa, não, na semanal não, mas na diária houve uma saída até aqui do ativo de Bitcoin para fora das Bollinger Bands. Quando assim é, principalmente em quedas tão expressivas, costuma haver aquele momento de pausa, e exatamente isso que está a acontecer. Estamos a consolidar, o que por um lado deixa-me preocupado, podemos estar a fazer aqui uma bear flag, e enquanto nós não quebrarmos esta faixa aqui a vermelho, bem como esta resistência aqui diagonal, a minha posição relativamente a Bitcoin é mais bearish do que bullish, até prova em contrário. Estamos a chegar, ou chegámos praticamente no dia 2 até aquela zona que eu acho que é uma zona importante para as pessoas tomarem uma decisão, porque se nós formos rejeitados, tal como eu falei com a live do Satoshi e ele também concordou comigo, se formos rejeitados nesta zona, há um aumento de probabilidade, tal como mostra a seta amarela, de uma continuação de queda. Obviamente que isto depois pode ser invertido e fazemos aqui um novo fundo, ok? E fazer este movimento aqui, um duplo fundo, e isso já vai mudar o chip da análise e dizer que é uma estrutura bullish, pelo menos aparentemente assim. Mas o que eu gostaria de ver é algo mais semelhante ao que aconteceu aqui em janeiro de 2024, fevereiro de 2024, é que nós tivemos de facto uma queda após um período de lateralização. Isto pode ter sido considerado um fake out superior e um fake out inferior, mas reparem, fizemos um movimento, uma vela bullish, claramente bullish, uma vela contundente, uma vela a engolir, digamos assim, vários dias anteriores, a fazer um baixo mais alto ao nível aqui do pivô de alta, e depois entramos em período de lateralização, ou seja, bull flag. E era isso exatamente que eu gostava de ver, e está aqui representado por esta seta roxa, ou seja, um movimento impulsivo com expressividade, digamos assim, contundente, e depois começámos aqui a lateralizar e a fazer suporte nessa zona. Isso para mim iria indiciar que estávamos de facto a fazer uma inversão de tendência e quiçá a fazer aqui, como vocês também podem constatar, um triângulo ascendente, que também poderemos ter aqui um triângulo, um triângulo, estou bonito, estou, um head and shoulders invertido, num time frame mais curto, ou num espaço temporal aqui mais reduzido ao nível destas velas, e também um mais alongado, digamos assim, nesta estrutura de BTC. Outro aspecto que eu também queria referir é: há pessoas, até o título deste episódio, há pessoas que neste momento começam a sair do mercado. Eu noto isso nos comentários, ou noto isso ao nível das visualizações, não, por acaso até que tenho as visualizações mais ou menos iguais. Mas pronto, vejo isso também, algumas pessoas a sair, algumas pessoas mais descrentes, e é perfeitamente normal. E eu acho que as pessoas estão a cometer um erro muitíssimo grande, porque é na altura
em que supostamente nós começamos a sentir que as coisas não estão bem, que devemos estar mais atentos ao mercado, porque mesmo que aconteça algo pessimista, digamos assim, e que tenhamos uma correção mais prolongada, seja a zona dos 42, seja a zona dos 30, não interessa, eu acho que é uma altura que as pessoas devem depois posicionar-se para uma nova tendência de alta, que mais cedo ou mais tarde virá. Há muita gente que entra na parte final das subidas, que é quando o retalho vê as notícias e tudo mais, e é aí que as pessoas ficam entaladas e depois, não quero saber mais nisso e desisto disto tudo. E depois, só mais tarde, quando nós estamos novamente em máximos históricos, é que entra novamente. E este ser contrário ao mercado, eu acho que é muito importante e as pessoas têm que entender isso. Agora, reparem o que é que está a acontecer. Estas linhas aqui vermelhas são os fundos dos bear markets, certo? E aqui o primeiro é muito difícil de medir. Mas se vocês repararem, aqui o primeiro nós tivemos... Primeiro não, aqui em 2015 nós tivemos uma retração à zona entre 0.23 e 0.38 de Fibonacci. Aqui também, depois no outro ciclo, fomos mais ou menos ali à zona de 0.32 de Fibonacci, certo? E depois no último ciclo, ou seja, o último bear market, nós atingimos uma zona entre 0.5 a 0.618 de Fibonacci. Portanto, o pior que até agora nós vimos foi quase chegarmos a uma retração da denominada Golden Zone. E neste momento vocês podem constatar aqui que essa zona está nos 27 mil dólares e depois temos então 0.5, 0.38 e 0.23. Portanto, todas estas zonas de suporte são suportes importantes para Bitcoin na sua estrutura corretiva. E nós não sabemos onde é que isto vai parar. Isto pode ter um bounce nos 0.23, no 0.38, no 0.5, ok? Aquilo que eu quero dizer é que o movimento não foi tão expressivo para nós termos uma queda tão expressiva assim. Portanto, não faz muito sentido. Normalmente o mercado equilibra-se bastante. E, portanto, é um erro, na minha opinião, muito grande as pessoas estarem a fugir nesta altura do mercado, porque isto pode ter uma reação mais cedo ou mais tarde. E as pessoas depois vão ficar um bocadinho chateadas porque é que eu saí ou porque é que eu vendi. Essas situações todas que as pessoas têm que, obviamente, decidir por elas, não dou aconselhamento financeiro, mas para terem esta perspectiva num ciclo de longa duração, Bitcoin vai ter uma tendência de alta até pelos fundamentos, até pela taxa de adoção, até pela forma como está criado o seu supply e até pela desvalorização do fiat que nós sabemos que vai continuar a acontecer. Bitcoin pode neste momento estar apenas e só a fazer um movimento corretivo, um movimento ABC numa estrutura de 5 ondas, digamos assim, na onda 3. Normalmente estes momentos corretivos são caracterizados somente por ABC. Reparem, tivemos onda 1, impulsiva, correção ABC, que é a onda 2, onda 3 impulsiva, correção ABC, onda 4, e agora estamos a preparar-nos para uma onda final, uma onda 5. É claro que o C pode ir mais abaixo, ninguém sabe onde é que o C para, mas é sempre bom termos esta noção macro do que é que pode acontecer a Bitcoin. Além disso, este gráfico aqui do CryptoCon é muito interessante e ele pega aqui nesta linha móvel do PyCycle, que é a linha móvel 350 dias MA diária, digamos assim, e nós podemos ver que em todos os ciclos há um momento, depois do fundo do bear market, há um momento em que nós somos rejeitados por essa linha móvel. Nós nunca quebramos essa linha móvel à primeira. E foi assim em 2012, em 2016, em 2019 e agora fomos rejeitados também em 2024. Portanto, estamos naquela fase de topo local, até prova contrária, isto é um topo local, e não sabemos quando é que nós vamos estar em inversão. Mas é importante as pessoas começarem a preparar-se para, se quiserem posicionar-se no mercado, aproveitarem a oportunidade que pode vir aqui a surgir, seja agora, seja daqui a um mês, seja daqui a 3 meses, ninguém sabe o futuro, mas mantenham essa perspectiva de não se afastarem do mercado num momento de correção, que é um erro, na minha opinião, ok? Não é aconselhamento financeiro, mas é um erro, na minha opinião. Ora bem, Total Supply Held by Short-Term Holders está a mostrar-nos que ainda não há uma capitulação, digamos assim, das pessoas que detêm a Bitcoin a curto prazo, e ainda bem, porque normalmente quando acontece essa inversão e é uma tendência de queda muito expressiva, significa que tivemos então o tal topo e uma retração profunda, uma retração de 40%, 50% durante muito, muito tempo. Aquilo que nós estamos a ver aqui, que estamos a atingir um planalto, e também podemos constatar que houve uma subida muito expressiva dos short-term holders exatamente pelo FOMO criado porque o Bitcoin estava a subir bastante, e depois o que acontece é exatamente o que está aqui a ser dito.
que ocorreu um excesso de oferta à medida que as pessoas que estão, obviamente, de hodl de longo prazo realizaram lucros e os mais novos compradores tentaram, obviamente, acumular numa fase posterior. Então houve um equilíbrio entre as pessoas que estão nisto há mais tempo começaram a vender e as pessoas de curto prazo que efetivamente começaram a comprar. Portanto, vamos ver se nós temos uma inversão agora das pessoas de longo prazo começarem a vender menos, que vai, evidentemente, ajudar o preço de mercado. Até que ponto é que esta correção já é uma correção que nos indicia que estamos perante o final ou um topo ou um fundo momentâneo? E poderemos ter aqui um indicador que é interessante, que é exatamente este. O Short Term Holder Supply Falls into Loss, que diz, durante mercados de alta sustentados, fundos locais são comumente estabelecidos após o volume de fornecimento dos Short Term Holders mantido em perda e atingir por volta de 1 milhão a 1.000 bitcoins a 2.000 BTCs. Podemos ver um exemplo disso durante a recente liquidação quando o preço atingiu os 53 mil dólares. Reparem bem, estes momentos de alta, reparem aqui, estas 3.000 bitcoins, 2.000 bitcoins, 1.000 bitcoins, e há momentos em que de facto nós atingimos ou até ultrapassamos essa zona. E portanto, reparem, a última vez que nós estivemos nesta zona foi quando nós tivemos a primeira queda daquele duplo topo do ciclo de 2021, que atingimos exatamente a zona aqui das 3.000 bitcoins em perda, digamos assim, por parte dos short term holders. Durante quanto tempo, a questão aqui do tempo é quanto tempo é que os short term holders costumam manter-se em perda para depois o mercado também avançar? E este gráfico é muito interessante. Nós estamos há cerca de 20 dias nessa situação em que as pessoas que compram Bitcoin de curto prazo, compraram Bitcoin no curto prazo, estão em prejuízo, e em território bull market, são momentos em que a partir dos 20 dias, 30 dias, há uma inversão, digamos assim, continuamos numa tendência de alta se o bull market for saudável, ok? Quando nós estamos num bear market, reparem bem o que acontece. Nós passamos muitos dias em que as pessoas que compram Bitcoin no curto prazo mantêm-se no prejuízo. Foi assim em 2018, 2019, foi assim em 2022 até 2023, que foi 2023 quando isto arrancou. Portanto, se nós virmos isto a chegar aos 30 dias e a começar a inverter, significa que estamos efetivamente apenas e só num topo local e que a tendência bullish mantém-se, o que vai ser efetivamente positivo para o mercado. Este indicador para mim também é importante, porque enquanto algumas pessoas estão a vender, reparem, os detentores permanentes, especialmente carteiras de custódia sem saídas, acumularam 85 mil bitcoins nos últimos 30 dias. É uma compra muito expressiva por parte dos detentores permanentes, detentores de longo prazo, digamos assim. E estas carteiras não são de ETFs, bolsas ou mineradores. Durante o mesmo período, cerca de 16 mil bitcoins saíram das participações em ETFs. E aqui diz bem aqui pelo Sr. Kim Yong-ju, enquanto alguns entram em pânico e vendem, os outros estão a comprar. Não é aconselhamento financeiro, é apenas um dado factual, ok? E depois há isto, meus amigos, Porque é que é tão perigoso nós neste momento estarmos afastados do mercado e não estarmos atentos e aproveitarmos uma possibilidade de uma queda para comprar mais barato, seja nos 40, seja nos 30, whatever, isso não interessa, ok? O que interessa é a perspectiva de longo prazo. Reparem bem, a geração Z prefere ativos digitais em tempos incertos e o ouro continua a ser popular e vai continuar a ser. Mas há uma mudança estratégica geracional que não acontecia no passado. Porque enquanto no passado, por exemplo, os baby boomers, cerca de 75%, a geração X 71%, mostraram uma maior inclinação para comprar ativos físicos, essa preferência diminuiu com as gerações mais novas, já que 61% dos millennials e 49% da geração Z expressaram interesse semelhante, ou seja, neste caso podemos ver que há menor interesse para ativos físicos e há maior interesse para comprar ativos digitais. E isso toda a gente entende, estamos numa cultura muito mais digital, toda a gente prefere o digital e já não lhes faz confusão à cabeça estarem a comprar ativos de uma forma digital. E esta mudança geracional da forma como se investe, da forma como se encara ativos e a importância que se dão a esses ativos, é, na minha opinião, uma das maiores seguranças que nós temos relativamente às criptomoedas, relativamente a Bitcoin, a Ethereum, a Solana e outros ativos que obviamente pertencem a esse mercado.
Mas infelizmente nem todos pensam assim. O presidente do Banco Central italiano diz que Bitcoin não é uma moeda, mas é uma aposta. Obviamente nós temos que nos lembrar que os bancos, enquanto não abraçarem esta tecnologia, vão encarar Bitcoin como um adversário, até porque temos também a questão das CBDCs, que alguns bancos centrais querem emitir exatamente CBDCs, mas a realidade, meus amigos, é esta. A inflação, por exemplo, argentina, faz com que exista a maior taxa de adoção de criptomoedas do Ocidente. Uma coisa é aquilo que é dito pelo setor bancário, pelo grande capital, pelo setor tradicional. Outra coisa é que o povo quer, ok? E o povo quer Bitcoin, o povo quer este tipo de ativos digitais e isto vai vingar e vai vencer. Portanto, ninguém consegue ir contra esta vaga de adoção que está a acontecer a nível mundial. Portanto, repito aquilo que disse no início. Muita atenção, não fujam do mercado, não desapareçam durante anos, que vocês podem estar a vir a ter uma oportunidade de ouro para comprar, não é neste caso ouro, mas Bitcoin, a preços que vocês não pensavam ser possível quando Bitcoin estava nos 70 mil e toda a gente dizia que ia aos 100 mil dólares. Por fim, dizer que a Circle lança stablecoin lastreada em euro na Base, na blockchain Base, ou seja, Coinbase. Coinbase vai, a partir de agora, ter também EURC, o que é mais uma ponte e que vai também ajudar a Europa a poder fazer as suas transações. Meus amigos, não vai haver episódio agora nos próximos dias, vou ter que me ausentar, não é de férias, mas é por outras razões. Se também estão interessados em acompanhar os meus vídeos diários, a minha comunidade privada, estou a fazer isto, estou a fazer um vídeo diários para eles. Se quiseres aderir, tens o link na descrição deste episódio ou então na janelinha que vai-te aparecer já agora. Beijinhos e abraços e até uma próxima.